Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute as mudanças na lei do inquilinato. Um ano das mudanças na lei do inquilinato. O que mudou? A ideia era garantir mais segurança para os proprietários, era ofertar em maior quantidade o volume de imóveis. Será que isso na prática aconteceu? Bom, eu quero saber de vocês o seguinte: qual é o risco de se fazer um contrato de boca? Porque tem muita gente que aluga um apartamento, imóvel, na temporada de verão, por exemplo, né? O cara é proprietário de um imóvel no Campeche, nos Ingleses, em Jurerê, enfim, loca diretamente com o inquilino, enfim, sem contrato nenhum. E aqueles contratos mais longos, aqueles aluguéis mais longos, qual é o risco de você firmar um negócio só na palavra? Eu sempre acho importante colocar tudo documentado, porque por mais próximo que seja essa pessoa, que seja mantendo essa relação contigo, é um amigo, é uma pessoa conhecida, é importante colocar no papel que fica claro desde o início as regras. Não tem que, eu não tinha entendido que era dessa forma, eu pensei que o reajuste ia ser diferente. Então ali se estabelece todas as regras, como vai funcionar, os direitos e as obrigações das partes, e eu acho que fica a forma mais tranquila. O ideal é sempre ou contratar um profissional, ou uma empresa, ou um advogado que possa analisar esse documento que vai ser assinado, para verificar se todos os direitos estão previstos, porque eu já vi contrato em que foi exigido do locatário mais de uma obrigação, o que é vetado pela lei. Nós não podemos exigir ou fiador ou calção de bem imóvel, não tem problema, podemos optar por uma delas. Mas num caso de um contrato que eu analisei, o aluguel estava sendo pago adiantado, foi exigido fiador e uma calção de bem imóvel. Isso não é possível. O aluguel se paga? Sempre ou adiantado quando não existe nenhuma garantia, pode pagar no mês adiantado, ou no mês subsequente, né? Então, isso nos casos em que existe uma das garantias previstas em lei. Então, a vantagem de se ter um contrato é que as regras ficam claras, bem estabelecidas, principalmente se houver a orientação de um profissional, porque ali tanto o locador quanto o locatário estarão protegidos. Hoje, num contrato de aluguel, é possível fazer sem a figura do fiador? É assim, nós que somos administradores de imóveis, a gente não tem essa peculiaridade de fazer um contrato sem qualquer tipo de garantia, porque a gente tem que dar garantia para o nosso cliente, que é o proprietário. Mas naquela conversa desses contratos entre particulares, nós temos proprietários lá que alugou o imóvel para o próprio filho e levou para a gente resolver o problema que o filho não está pagando aluguel. Pai para filho? De pai para filho. Então, assim, e não é só um caso, são vários casos. Então, é como eu estava falando, de pegar uma pessoa que está na área para saber tirar as dúvidas. Tem contratos ainda em livraria que, se tu comprar, eles têm aqueles blocos antigos que o Código Civil é o Código Civil anterior. Olha, e as cláusulas ali não servem nada à locação que ele está assinando. Então, assim, eu acho que sempre procurar um profissional da área é muito importante. E nós das administradoras, não fizemos o contrato sem garantia. Sim. São várias as garantias que a lei do inquilinato oferece, né? Então, hoje e também está muito mais simples hoje. Que tipo de garantia? Um seguro? Seguro, uma hipoteca de um imóvel, que até a própria pessoa não precisa usar ninguém, desde que tenha um imóvel, hipoteca esse imóvel, só sai tudo no nome dela, ela como locatária e calcionante do imóvel. Ela participa sozinha da locação. Então, ela pode ser a locatária e ela pode garantir que às a vezes não tem locação. Esse imóvel para hipotecar, né? Às vezes não tem, mas nós temos muitos casos de hipoteca de imóvel. Então, não precisa participar mais ninguém, só participa aquela pessoa da locação. Sim. Tem o seguro-fiança, tem a título de capitalização. Ainda não chegou aqui, que a gente estava discutindo aquele cartão da Caixa Econômica, mas isso está em São Paulo e em Goiás só, não teve aqui ainda, a gente não sabe mais ou menos como é que vai sair essa nova garantia. Mas existem muitos meios de garantia. Agora, Fernando, bom, no caso aqui o Dionísio está dizendo que na área que ele atua, na empresa que ele atua, exige-se a figura do fiador ou aquilo que pode substituir, né, como garantia na locação. O que tu recomendas? Tu achas que é possível fazer o contrato sem a figura do fiador? Sim, é possível, sim. A gente está falando até agora dos benefícios da lei para o locador, que isso é importante para que ele se sinta mais à vontade e traga para o mercado aquele seu imóvel que está fechado, ou invista, né, em novos imóveis como uma forma de compor renda, né, investimento mesmo, investir no imóvel para aluguel. Mas eu tenho que registrar que realmente um dos grandes benefícios na legislação, a meu ver,
é justamente a possibilidade do inquilino alugar sem garantia, né? Ou seja, alugar pagando o aluguel no início do mês, não no mês vencido, pagando no início do mês, antecipadamente, e alugar sem fiador, sem calção, enfim. Justamente porque nessa hipótese é que, em caso de inadimplência, vai se conceder a liminar, né? E é claro que nenhuma imobiliária vai entrar com ações sem a possibilidade de negociar ainda com o inquilino, como ele mesmo falou, existe essa negociação. Então eu vejo sim que hoje as empresas poderiam, uma vez analisando, claro, o cadastro do inquilino e vendo que ele é um bom pagador, tem capacidade financeira, pagando o aluguel no início do mês, elas poderiam sim alugar sem garantia. Quer dizer, né? Sem quer dizer, de um lado você tem um lado que facilita o inquilino, porque ele não precisa do fiador, e de outro lado você facilita a vida também do proprietário, que no caso de uma inadimplência, né, ele consegue dar agilidade. As reclamações, né, de quem busca um aluguel, como inquilino, de que lhe foi exigido um fiador, né, com 2 imóveis na região, né, porque ainda tem essa característica, né, ou de que o título de capitalização é muito oneroso, né, teve que desembolsar uma grande quantia de dinheiro para ter a garantia em título de capitalização. E hoje existe a possibilidade de se alugar sem garantia nenhuma. Mas, em contrapartida, ao proprietário se dá a possibilidade de conseguir eliminar numa ação de despejo em pouco tempo, em poucos meses, né, havendo inadimplência. Então, eu vejo que, efetivamente, a garantia, o aluguel sem garantia locatícia, ele deve crescer essa modalidade, né? Eu espero que ela cresça. Eu acho que é uma facilidade muito grande, porque nós temos que analisar também que a lei do inquilinato, a alteração da lei do inquilinato, veio também com a função de mitigar o déficit habitacional. Nós temos um déficit habitacional brasileiro que é violento, né? No meio urbano ele está acima de 5 milhões de unidades habitacionais, né? E você não resolve déficit habitacional só construindo através de Minha Casa Minha Vida. Claro, né? Você também resolve através do aluguel, né? Porque se você for analisar déficit habitacional, ele é composto de coabitação, de habitação precária, claro, e também de aluguel oneroso. sem dúvida. Então, você conseguir alugar mais barato porque tem mais oferta, né? Ou você conseguir ter mais investimento em imóveis para aluguel, onde a pessoa consiga alugar, você consegue resolver também boa parte do déficit habitacional. Tá, e essa figura da não exigência do fiador, ela está estimulando o proprietário que deixava o imóvel fechado e colocá-lo agora para locação? Novamente, eu tenho que fazer uma retrospectiva histórica aqui, né? Se fala muito hoje em boom imobiliário. Nós não estamos vivendo um boom imobiliário, porque na década de 70, 80, nós vivemos recessão imobiliária, né? E justamente essa foi a época anterior à lei do inquilinato. Então, realmente, não se investia em imóveis para aluguel. A pessoa preferia investir em outras coisas. Porque se havia inadimplência, você não tinha, era muito difícil você conseguir retomar o aluguel e conseguir despejar um inquilino inadimplente. Então, os proprietários traumatizados preferiam deixar o imóvel fechado do que alugar. Então, com a lei do inquilinato, isso se alterou e agora, com a nova lei, já temos aqui a experiência de que os proprietários estão, né, investindo e retornando esses imóveis para o mercado. Uhum. E assim você mitiga o déficit habitacional. É até importante nesse aspecto, até o posicionamento do doutor Fernando, é o seguinte, que é muito importante também. A questão hoje de aumentou ou não aumentou, né? Vamos supor, né, que nem foi falado no aumento de 40%. Mas também é necessário saber até onde esse aumento ele foi por alteração da lei ou até mesmo o crescimento imobiliário de Florianópolis, que ele a progressão dele é geométrica. Interessante. Né? Então, claro, assim, a gente também tem que considerar isso. Há números que falam em que o aumento ficou na casa dos 15%. Agora, o que tem que se identificar também é o seguinte, por exemplo, a alteração da lei, ela acontece, né? Agora, como e a gente percebe conversando nessa mesa redonda aqui, como o mercado absorve. Isso é muito importante. Por quê? A gente não está aqui dizendo que é melhor alugar por imobiliário ou alugar diretamente, não é isso. Mas você percebe o quê? Que como as empresas, né, que trabalham com locações, né, da forma que essas empresas vão absorver essa questão da garantia, por quê? Porque você tem imobiliários, por exemplo, que garante o aluguel. Ou seja, para essa imobiliária que tem um volume grande, de repente para ela se desvencilhar dessa exigência da garantia, é mais difícil. Agora, por outro lado, ela facilita para um outro bloco, né, daquela pessoa que não tem facilidade ou não consegue, ou não tem a liberdade, muito embora seja uma exigência, o locador ele pode, não, eu só alugo com garantia.
mas você, muitas vezes, se não for através de uma intermediação, fica difícil cobrar. Então, eu acho que a lei, ela deu um mecanismo para se começar. Agora, muito disso depende também do próprio mercado, num todo, né, se adequar. Nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a pergunta do Ayrton na Serraria. Até já.